O local da hospedaria foi uma escolha estratégica, uma vez que era o final da estrada de ferro que ligava Santos a São Paulo e também da ferrovia que ligava o Rio de Janeiro a São Paulo. Deste modo, o imigrante desembarcava no porto e partia rumo à Rua Visconde de Parnaíba para tomar banho, ser vacinado, passar por inspeção de saúde e buscar uma oportunidade de trabalho. Em 1918, a hospedaria foi o maior hospital de São Paulo, junto com a Santa Casa, devido à epidemia de gripe espanhola. Depois de dias da travessia da Europa para o Brasil, os imigrantes estrangeiros encontravam acomodações como esta para descansar. As pessoas chegavam nos portos de Santos e no porto do Rio de Janeiro, a partir daí pegavam um trem, subiam a serra, chegavam aqui na hospedaria, passavam por uma inspeção médico-sanitária, existia um grande medo aqui em São Paulo das epidemias, né? Depois elas eram matriculadas na hospedaria em grandes livros, comiam, descansavam, negociavam contratos e a partir daí recomeçavam a sua vida aqui no Brasil. Inaugurada em 1887, passaram pela hospedaria mais de 3,5 milhões de pessoas, imigrantes de todas as partes do Brasil e também de mais de 70 nacionalidades, como explica Henrique Trindade, historiador e pesquisador do Museu do Imigrante. Durante 91 anos, recebeu mais de 3 milhões de pessoas de mais de 70 países diferentes. E esse prédio acompanha um pouco a história de São Paulo, especialmente a partir do final do século XIX, quando milhões de imigrantes chegam na cidade com uma bagagem cultural imensa e transformam essa cidade de uma vilinha para uma das maiores metrópoles do mundo. Aqui também receberam brasileiros? Sim, especialmente a partir da década de 30, nordestinos especialmente, mas também mineiros, sulistas, né, gaúchos, cariocas, começam a migrar para São Paulo, acompanhando um pouco já a industrialização da cidade. E a gente também tem registros de nordestinos, gaúchos, catarinenses, mineiros que passaram aqui e que escolheram São Paulo como uma nova casa, um novo lugar para viver. Em 1998, a velha hospedaria da Moca virou o Memorial do Imigrante. O governo paulista iniciou o processo de restauro da construção. E em 2014, o prédio histórico tombado pelo patrimônio foi devolvido à população como Museu da Imigração. No acervo, peças deixadas pelos imigrantes e doadas por seus descendentes passaram a integrar o acervo fixo do museu. O nosso acervo museológico é composto por 12 mil objetos, mais ou menos, tanto de objetos que pertenceram à hospedaria de imigrantes, né? Aí temos bastante objetos médicos, de escritório, né? Que acabaram fazendo parte do cotidiano da hospedaria, mas também objetos que foram doados por famílias de imigrantes, especialmente na década de 80 e na década de 90, quando esse edifício começou a ser um espaço de memória da imigração aqui em São Paulo. Então, muitas famílias acabaram doando objetos para o museu e o nosso acervo é composto tanto por objetos de hospedaria quanto por objetos de famílias de descendentes de imigrantes aqui em São Paulo. Gravados nessa parede tem cerca de 12 mil sobrenomes. É uma pequena homenagem aos quase 3,5 milhões pessoas que passaram por essa hospedaria. Através do Museu da Imigração, o paulistano pode reconhecer suas raízes de costumes, tradições e culinária.
A gente tem um centro de preservação, pesquisa e referência aqui no museu, que procura auxiliar famílias, né, que tiveram ascendentes que passaram aqui pela hospedaria de imigrantes. Esses documentos estão digitalizados, ou seja, as matrículas das pessoas que passaram por aqui, com os nomes, data da chegada, nome do navio, idade com que chegaram. Também as listas de bordo de navios que chegaram em Santos desde 1888 também foram digitalizadas, estão disponíveis para pesquisa. E os historiadores aqui do museu acostumam ajudar as pessoas que nos procuram para fazer esse tipo de pesquisa e descobrir um pouco da própria história. O Museu da Imigração fica na Rua Visconde de Parnaíba, 1316, na Moca. Funciona de terça a sábado, das 9 às 17 horas, domingo das 10 às 17 horas. O ingresso custa R$ 10 a inteira e R$ 5 meia. Aos sábados é gratuito. A estação Bresser Moca do metrô é pertinho.